Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Allah, Senhor do Universo, a paz e as bênçãos de Deus estejam com nosso amado profeta Muhammad e com todos os profetas e mensageiros. A maior honra e o melhor conhecimento que nós conhecemos ao nosso Senhor, o nosso Criador, Deus Altíssimo seja. Nesta aula vamos conhecer um sublime nome entre os mais sublimes nomes de Deus, que é Al-Hadi. O significado da palavra Al-Hadi é o guia, o orientador. Al-Hadi, quem ilumina a vida das criaturas e facilita para cada criatura o que beneficia a ela. Deus disse no Alcorão Sagrado: basta-te o Senhor por guia e socorredor. No significado deste versículo, que você não vai precisar, além de seu Senhor, nenhum outro guia, nenhum outro criador, nenhum outro orientador. Deus disse no Alcorão Sagrado: وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Por certo, Deus guiará os fiéis, Deus encaminhará, orientará os fiéis até a senda reta. Sempre no Alcorão Sagrado, o ato da criação está associado, ligado, ou seja, relacionado com a orientação. O verbo criar relacionado com o verbo guiar. Porque Deus é o Criador, também Ele é o guia, o orientador. Deus disse sobre o profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, no Alcorão, que Faraó perguntou a ele: e quem é o vosso Senhor, ó Moisés? Moisés respondeu: nosso Senhor é quem criou todas as coisas e deu a cada coisa sua natureza, logo a seguir encaminhou-a com retidão. Deus disse sobre o profeta Abraão, que ele disse: Illa Rabbal Alamin alladhi khalaqani fahuwa yahdin. O Senhor do Universo que me criou e me guiou. O Senhor do Universo que me criou e me ilumina, me encaminhou. Deus ordenou ao profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, dizendo: Sabbih isma rabbika al-a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Glorifique o nome do seu Senhor, o Altíssimo, que criou e aperfeiçoou tudo, que tudo predestinou e encaminhou. No Alcorão Sagrado, Deus disse, perguntando: Hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura. Acaso não transcorreu um longo período desde que o homem nada era? Em verdade, criamos o homem de esperma misturado para prová-lo e dotamos a ele de ouvidos e vistas. Por certo, assinalamos a ele uma senda, orientamos a ele, guiamos a ele uma senda, quer fosse agradecido, quer fosse ingrato. Deus te criou e te deu o livre-arbítrio para você escolher o caminho certo ou o caminho errado. Porque Deus disse: criamos o homem de esperma misturado para prová-lo e dotamos a ele de ouvidos e vistas. Em verdade, assinalamos a ele uma senda, quer fosse agradecido, quer fosse ingrato. Deus Altíssimo seja Al-Hadi, quem te criou para que você estar feliz. Não é aquela felicidade que você está imaginando, aquela felicidade que será interrompida ao morrer, mas é uma felicidade eterna nesta vida e na outra. Deus Altíssimo seja Al-Hadi, Ele é o nosso Senhor, quem criou todas as coisas e deu a cada coisa sua natureza. Logo a seguir encaminhou-a com retidão, como o profeta Moisés respondeu ao Faraó:
Se nós pensamos, refletimos, meditamos na resposta do profeta Moisés e também pensamos, refletimos, meditamos na criação de Deus no universo, vamos descobrir o significado completo, perfeito da resposta de Moisés. Deste versículo, os biólogos dizem que a segunda maior migração é a migração dos peixes. É a segunda maior migração depois da imigração dos pássaros. Imaginamos que os peixes e os pássaros têm uma imigração, viajar e retornar mais tarde aos lugares originais deles. Esta é uma grande orientação de Deus Todo-Poderoso aos peixes e aos pássaros. Esta imigração que eles viajar e retornar para até os lugares originais deles, isso mostra a orientação divina. Al-Hadi, Allah, Altíssimo seja, Al-Hadi, quem criou aos insetos que estão entre os mais prevalentes na superfície da terra. Al-Hadi, Deus Todo-Poderoso, os inspirou a serem capazes de sobreviver, adaptar-se com temperaturas diferentes. Deus Altíssimo seja, Al-Hadi, guiou aos insetos a serem capazes de fazer formação estrutural, reprodução e luta dos inimigos oponentes deles. Tudo isso mostra a orientação divina. Deus Altíssimo seja, Al-Hadi, quem guiou as abelhas, quem guiou as formigas, construírem as casas delas, construírem as colmeias delas de alta precisão. Estruturação admirável. Al-Hadi, quem guiou as abelhas e as formigas construírem as casas delas, as colmeias delas de forma organizada. Quartos, corredores, armazéns, tudo isso mostra a orientação divina para as leis da arquitetura, as abelhas e as formigas também. Isso também mostra o incrível sistema de trabalho social cooperativo nessas colmeias. No Alcorão Sagrado tem um capítulo inteiro chamado Capítulo das Abelhas. E tem outro capítulo chamado Capítulo das Formigas. Nós vamos citar um versículo que Deus disse: وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Teu Senhor inspirou as abelhas dizendo: construi as vossas colmeias nas montanhas, nas árvores e nas habitações dos homens, ou seja, tomai casas no que os humanos erigem. Disse Deus: alimentai-vos de toda a classe de frutos e segui humildemente pelas sendas traçadas por vosso Senhor. Sai do seu abdômen um líquido de variadas cores, que constitui cura para os humanos. Nisto há sinal para os que refletem, para aquelas pessoas que pensam, para aqueles crentes, aqueles fiéis que meditam, que usam as consciências deles. Al-Hadi, ele é que criou e aperfeiçoou tudo. Al-Hadi, que tudo predestinou e encaminhou. Também os biólogos dizem que existem mais de 8.000 espécies de aves, ou seja, mais de 8.000 tipos de pássaros, de aves. Nós se perguntamos, seja que ensinam os filhotes deles a aprender a voar, ou os filhotes deles aprendem a voar sozinhos. Ou esta característica
é uma orientação de Deus Todo-Poderoso. Quando nós estudamos o nome de Deus, Al-Hadi, nós devemos saber, conhecer a lei da orientação. A orientação tem um código, uma lei. Este código é o seguinte: a orientação está nas mãos de Deus, mas os meios para obter a orientação estão nas nossas mãos. A orientação está na mão de Allah, mas os meios para obtê-la estão nas suas mãos. Deus disse no Alcorão Sagrado: "Man yudlilillahu fala hadiya lahu wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Aqueles a quem Deus desviar por tal merecerem, ninguém poderá encaminhar, porque Ele os abandonará vacilantes em transgressão deles. Deus disse, por contrário: "Walladhina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Quanto a aqueles que os orientam, Deus lhes aumenta a orientação e lhes concede a piedade. وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى. Então, você deve acreditar que se uma pessoa tem 1% de interesse na orientação de Deus, ou seja, ele tem 1% de desejo de ser guiado, 1% só da orientação, Deus Todo-Poderoso o guiará. Deus Todo-Poderoso o encaminhará, o orientará até a senda reta. Deus nunca desviar, senão aquela pessoa renegador de fé que nunca quer que ele seja guiado. Tem muitos exemplos no Alcorão Sagrado, nas histórias dos antepassados. Por exemplo, a esposa do faraó. Enquanto o faraó era injusto, ditadura, renegador de fé, inimigo dos mensageiros, inimigo do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele, enquanto ele é assim, mas a esposa dele era muçulmana, crente, fiel, que ela acreditou em Deus e seguiu o caminho do profeta Moisés, que a paz de Deus esteja com ele. O profeta Abraão, enquanto ele mensageiro, profeta, mas o pai dele era renegador de fé, incrédulo, injusto. Profeta Noé, que a paz de Deus esteja com ele, enquanto ele é profeta e mensageiro, mas a esposa dele, o filho dele, eram incrédulos, renegadores de fé. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um profeta e mensageiro, mas o tio dele era renegador de fé, incrédulo, Abu Lahab. Deus disse no Alcorão Sagrado sobre Abu Lahab: "Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab." Por certo, Abu Lahab entrou na perdição. De nada lhe valerão os bens dele, nem tudo quanto lucrou. Entrará no fogo infernal. Então Abu Lahab, enquanto ele é o tio do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, mas ele estará no fogo infernal no dia do juízo final. Então a orientação está nas mãos de Deus, mas os meios para obter a orientação estão nas nossas mãos. Esta é a lei, o código da orientação. Quando nós estudamos o nome de Deus Al-Hadi, nós se perguntamos quais são as portas da orientação. As portas da orientação são muitas. Entre elas, as portas mais importantes, entre elas as seguintes. Primeira porta da orientação é a natureza, pois admitir que Deus é o Criador é algo natural, indispensável. Sente isso
em seu íntimo tanto o virtuoso como o imoral. Porque sentir que Deus é seu Criador, seu Senhor, é um sentimento profundo em cada um de nós. Sim, conseguimos negar tal fato. Os exegetas, os sábios que explicaram o Alcorão Sagrado, dizem que esta naturalidade é o pacto que Deus tomou dos filhos de Adão sobre sua soberania antes de existirem, fazendo deste pacto um argumento firmado contra eles, o qual não conseguem ignorar nem negar, justificando-se com a imitação dos pais. Deus disse no Alcorão Sagrado: وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. De quando o teu Senhor extraiu das entranhas dos filhos de Adão os seus descendentes e fez a eles testemunhar contra si próprios, dizendo: não é verdade que sou o vosso Senhor? Disseram: sim, testemunhamos que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador. Segunda porta da orientação é o universo. A maior porta da orientação é este universo. Tudo que está no universo se refere aos sublimes nomes de Deus. Que você vê no universo o conhecimento de Deus. Você vê no universo a sabedoria de Deus. Você descobre no universo o poder de Deus. Você vai conhecer no universo a riqueza de Deus. Se você pensar e refletir na criação dos céus e da terra, você se aproximará ao seu Senhor, se aproximará do conhecimento do seu Senhor, do seu Criador, e logo você obterá a orientação de Deus. Porque pensar na criação dos céus e da terra é a porta mais larga, a porta mais ampla, mais grande, na qual entramos para a orientação de Deus. Pensar na criação de Deus no universo é o caminho mais curto para chegar até Deus Altíssimo seja. Você não entende um livro em inglês a menos que você domine o idioma inglês. E você não vai entender um livro em árabe a menos que você domine o árabe. Mas este universo, todas as pessoas podem ler o que está nele. Todas as pessoas podem descobrir o que está no universo. Iniciando-se do menor átomo na Terra até o maior planeta no universo, testemunha que Deus é o Criador, é o guia, o orientador. Mas você deve saber uma verdade sobre isso, que a menos que você tome uma decisão profunda e subjetiva de procurar a verdade, o universo nunca irá te ajudar em nada para obter a orientação. Por quê? Porque a orientação é uma questão de desejo, uma questão de esforço, uma questão de sinceridade. Você tem que ser sincero para você obter a orientação. Terceira porta da orientação é o Alcorão Sagrado, o livro de Deus, a palavra de Deus Altíssimo seja, o livro eterno de Deus, o milagre eterno do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Deus disse no Alcorão: Inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Em verdade, este Alcorão encaminha a senda mais reta e anuncia aos fiéis benfeitores que obterão uma magnífica recompensa, uma grande recompensa. Deus disse também شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. O mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado o Alcorão como uma orientação para toda a humanidade e evidência de orientação
e critério e discernimento e critério que você vai diferenciar através do Alcorão entre o caminho certo e o caminho errado. No Alcorão Sagrado, as histórias dos povos anteriores. No Alcorão Sagrado, sinais dos tempos futuros. No Alcorão Sagrado, notícias após a morte. No Alcorão Sagrado, uma descrição do paraíso, uma descrição do fogo infernal. No Alcorão Sagrado, as ordens de Deus e as proibições de Allah. Este livro é um guia, um orientador e uma porta mais grande da orientação. Então, o nome de Deus, o sublime nome de Deus, Al-Hadi, é o guia, o orientador que ilumine a vida de todas as criaturas e facilita para cada criatura o que beneficia a ela. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.